Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e hoje eu vou falar com você sobre o interrogatório na Justiça Militar. Vou falar se o advogado, como que é a comunicação dele com o cliente, se vale a pena ficar em silêncio, se o silêncio pode ser parcial ou não, se ele pode mentir, se a confissão diminui a pena, como funciona a confissão na Justiça Militar e se vale ou não vale a pena ficar em silêncio de acordo com a estrutura militar do julgamento, tá bom? Se você quer saber mais sobre isso, continua com a gente. Bom, se você chegou até aqui, por favor, se inscreve no canal, dá um gostei no vídeo e comenta lá e compartilha, combinado? Comenta julgamento Justiça Militar Estadual, que é o que eu vou focar hoje, tá? Mas também serve para a Justiça Militar da União, 90% do que eu disser aqui, combinado? Bom, em primeiro lugar, o advogado pode se comunicar com o seu cliente? Pode. Durante a audiência? Pode, tá? Ele pode inclusive sentar-se ao lado dele, tá? Isso por causa do artigo 20 da Lei de Abuso de Autoridade, que inclusive pune se proibirem o advogado de ficar ao lado do seu cliente, tá? Incorre na mesma pena quem impede o preso ou réu solto ou investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável antes da audiência judicial e de sentar-se ao lado dele e com ele comunicar-se durante a audiência. Eu posso confabular com o meu cliente o tempo que eu quiser, a hora que eu quiser, exceto durante o interrogatório. E se a audiência for por videoconferência, porque afinal de contas eu não vou poder estar nos dois lugares ao mesmo tempo, né? Sentado ao lado do juiz durante a audiência e depois no momento ali onde a pessoa está sendo ouvida, certo? Você está lá no presídio e eu estou aqui na sala de audiência, enfim. Mas olha, durante o interrogatório eu não posso mais conversar com o meu cliente. Então, senhor advogado, qual é o momento de você conversar com o seu cliente e escolher a estratégia? A gente vai ficar em silêncio, a gente vai só responder tal pergunta, você só vai responder a mim, você só vai responder as perguntas do juiz e a da defesa e não vai responder o promotor. Isso tudo vai ter o seu significado, o seu sentido, certo? Mas você só vai poder falar sobre isso com ele antes da audiência e depois você comunica com ele de novo. E é por isso que a gente vê aí alguns advogados perdendo o cabelo, né? Parindo um filho durante o interrogatório do cliente, que vê o cliente ali entregando ouro, confessando tudo, e você não pode fazer mais nada. Você está de mãos atadas assistindo ele derrubar o seu trabalho todo. Mas você deveria ter instruído muito bem ele antes. Mas tem gente que não tem jeito. Você explica tudo que ele vai falar, né, o que ele não vai falar, e chega no momento da audiência, ele confessa, ele se embanana, enfim, isso pode acontecer, faz parte do jogo, tá? Então, o advogado pode falar com o cliente sempre durante a audiência, exceto durante o interrogatório, perfeito? Segunda questão, o silêncio, ele pode ser parcial, tá? Então, a gente tem direito ao silêncio parcial. Não preciso, optou pelo silêncio, não fala mais nada, não responde para mais ninguém. Tá? Então tem juízes aí que confundem isso, entendem que, isso juiz na justiça comum, né? Entendem que se o cliente não respondeu a ele, não responde mais ninguém. Não, o direito do silêncio pode ser parcial. Eu posso escolher quem responder e o que responder, tá? Então o cliente pode escolher responder só algumas perguntas do juiz, se o juiz continuar fazendo as perguntas, né? Ou ele pode escolher ficar em silêncio, tá? Eu tenho o meu entendimento que o juiz, no momento que vê que o cliente vai ficar em silêncio, deve interromper as perguntas, tá? Depois a gente vai falar se isso é bom ou não para o cliente, tá? Vai falar o último ponto desse vídeo nosso, vai falar sobre essa questão. Então, existe o silêncio parcial que o seu cliente pode optar, responder somente suas perguntas ou somente responder as perguntas que não lhe prejudicarem, né? Ele pode ficar, aí a gente vem para a próxima questão. O cliente pode mentir? Ele pode, né? Se ele pode ficar em silêncio, ele pode também falar algo que não seja verdade? Pode, contanto que ele não implique isso em calúnia, né? Em falsa denunciação. Não fui eu, foi o fulano. E não foi o fulano, ele comete outro crime, tá? Além de se prejudicar no próprio caso que ele já está respondendo, ele ainda vai responder por denunciação caluniosa ou calúnia mesmo, tá? Confissão diminui a pena? E aí? Na justiça comum, a confissão sempre diminui a pena, tá no Código Penal isso, certo? Mas na justiça militar, sempre diminui a pena? Ela só vai diminuir a pena se a autoria for desconhecida, tá? Então não sabia quem era, vem um cara e confessa. Opa! Então aí ela diminui a pena. E se outro estivesse sendo acusado, ou seja, não era desconhecida a autoria, mas estavam acusando o João. Eu falo, não foi João, foi o Renan.
aí então vou ter a pena diminuída porque eu salvei alguém de uma injusta acusação, certo? E a última exceção de que vai diminuir a pena é quando o juiz embasa a sua condenação tão somente na confissão, não tinha outra prova, aí vem um cara e confessa. Ele embasar somente nessa confissão, então ele vai ter direito à diminuição de pena. Na justiça comum, se ele confessa somente em delegacia, essa confissão é um indício de prova. E aí só tem essa confissão como prova, aí não pode ser condenado por isso. Olha que diferente, né? Se a confissão for só na delegacia, é indício de prova e não pode ter uma condenação em cima disso, porque não tem prova, tem só um indício, certo? Último ponto, e o mais importante de todos, tá? Renan, vale a pena o cliente ficar em silêncio no dia do julgamento dele militar, né? No interrogatório dele? Bom, é claro que existem casos e casos, né? E você vai ter que analisar muito bem, mas a minha experiência diz que o juiz militar busca fazer as perguntas para elucidar a verdade, tá? E aí, ele conseguindo fazer as perguntas que a ele lhe são pertinentes, favorece a nós. Porque eu não sou militar, né? Hoje estou com uma experiência boa no direito militar, estou dando aula na EPD, inclusive fica a recomendação para quem quiser se aprofundar mais no tema de justiça de direito militar. A pós-graduação da EPD é muito interessante, lá em São Paulo, na Liberdade, fica a dica, tá? Mas dando sequência, eu não sou militar e às vezes, como na justiça militar tem um juiz togado e mais 4 oficiais militares, esses oficiais militares, o juiz togado também, mas esses oficiais militares, eles estão ali por causa do seu cotidiano da vida militar, né? Essa experiência de vivência da vida militar aplicada ao momento do julgamento. Então, às vezes ele faz uma pergunta que não passou pela sua cabeça ser pertinente, tá? E ele faz essa pergunta e você fala, nossa, ainda bem que ele perguntou isso, porque agora esclareceu mais ainda o fato, né? Ou ainda, ele faz uma pergunta que para você nem é pertinente, mas para ele foi. Para ele foi importante. Então, você vê que às vezes algo já começa a mostrar a tendência da sentença dele, do voto dele, né, pela absolvição ou pela condenação, pela pergunta. Não é verdade? A gente não percebe isso? E você tendo as perguntas dos juízes antes, você consegue moldar os seus debates no momento das alegações finais. Na justiça militar são 3 horas para acusação, 3 horas para defesa, mais 2 horas para réplica, mais 2 horas para tréplica, tá? Bem mais longo que o júri, que é 1h30, 1h30, uma, né? Enfim, você consegue então direcionar, inclusive no momento de apresentar. Você lembra que foi o oficial, capitão fulano, que fez a tal pergunta. Na hora de você apresentar, você olha para ele. Você mostra que você está esclarecendo, lembra aquele ponto que ele achou pertinente? Tá aqui, ó, vamos esmiuçar ele, vamos mostrar como isso é importante para o nosso causo, para a nossa defesa, né? Então, e nisso difere do júri, porque no júri o jurado também pode fazer perguntas, seja no momento da oitiva de testemunhas, seja no momento do interrogatório do réu, mas esse direito dele é como canela de freira, a gente sabe que ele existe, mas nunca vê. É muito raro um jurado fazer perguntas. E quando ele faz a pergunta, vem por escrito num papelzinho, muitas vezes você nem percebe qual dos jurados fez a pergunta, vai para o juiz, que vai ler. E por que passa pelo juiz antes? Porque às vezes a pergunta já entrega o que ele acha, né? Então passa pelo juiz e o juiz lê a pergunta pro réu ou para a testemunha, né? Para quem estiver ali depondo. Então, se isso fosse mais usado, também caberia ao advogado depois explorar esses pontos para esmiuçar, para utilizar mais no seu momento dos debates, né? Mas não é bem assim. No júri isso não acontece, seria bem interessante. Portanto, resumindo, Renan, o seu cliente responde ou ele fica em silêncio? Vai depender muito, tá? Mas eu posso escolher ficar em silêncio. Mas em regra eu não vou querer porque eu prefiro que ele responda, né, as perguntas da polícia, né, dos juízes militares, que vão trazer ali um questionamento que na minha cabeça passou batido. Por exemplo, a vítima chegou a falar algo? Isso pode ser muito relevante, né? A vítima esboçou uma reação, a vítima estava armada, não estava, chegou a ter tiro com a viatura, enfim, chegou a descer da viatura antes de disparar.
Tudo isso vai ser muito relevante para eles e que para nós pode não parecer ser. Mas se foi para eles, utilize isso a seu favor. Tá bom? Então é isso. É a dica aí da pouco de experiência que eu tenho em justiça militar e o que eu senti que é importante ou não no interrogatório do réu na justiça militar. Beleza? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, dá um gostei no vídeo e comenta lá embaixo, interrogatório do réu na justiça militar. Combinado? Um grande abraço.